Hoje, 21 de setembro, é o dia da luta da pessoa com deficiência. O Bom Dia Rondônia recebe aqui agora a especialista em direito da pessoa com deficiência, Flávia Albaine. É isso, Olá, Flávia? Exatamente, tudo bem? Obrigada, bom dia, André. Bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo. E hoje é o dia de comemoração e de lembrar da luta pela inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Perfeito, Flávia. A gente chamou a Flávia aqui justamente para falar sobre essa inclusão, né, de pessoas com deficiência em meio à nossa sociedade. Hoje o conceito de deficiência não é apenas médico, ele também atua nesse meio social, né? Sim. Explica melhor um pouco, né, Flávia, desse papel, né, da importância também da sociedade no conceito dessas pessoas com deficiência. Explica melhor para a gente aqui do Bom Dia. Claro. Então, o conceito de deficiência para o direito brasileiro, assim também para o direito internacional, ele não é um conceito mais apenas biológico, físico. Ele também é um conceito social. Em que sentido, né? A deficiência, ela é a resultante, tá, das eventuais limitações de longo prazo que a pessoa tenha no seu corpo, física, sensorial, com as barreiras sociais que ela enfrenta para o exercício dos seus direitos fundamentais. Então, veja que essa questão das barreiras sociais, da exclusão, de um comportamento de exclusão, ela também contribui para a presença ou não de deficiência. Isso significa o quê? Que nós, enquanto sociedade, todos nós aqui, eu, André, cada telespectador, dentro dos seus papéis sociais, tem o dever, né, daquilo que for possível, de eliminar barreiras para permitir a inclusão dessas pessoas na sociedade. Quando a gente fala a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade, automaticamente as pessoas elas estão tirando, né, essas pessoas com deficiência da sociedade. É importante que a gente possa frisar Sim. tudo isso, que não é uma questão médica, que nem a Flávia está dizendo, né? Não é uma questão só de laudo, a pessoa tem deficiência, é uma questão de que ela vive no mesmo meio que a gente. É essa inclusão que a gente precisa. O capacitismo, ele é muito importante de a gente poder comentar. Ele se configura crime? Então, capacitismo é esse movimento de exclusão da pessoa com deficiência da sociedade, né? Essa violência reiterada, sistemática, que acontece de diversas formas, às vezes de forma expressa, às vezes de forma velada. Em algumas situações, esse capacitismo ele pode configurar, sim, crime, tá? Como, por exemplo, recusa de matrícula escolar de pessoas com deficiência, né? Deixar de prestar um atendimento médico para a pessoa com deficiência, deixar de permitir que aquela pessoa com deficiência integre uma empresa diante de uma vaga de trabalho ofertada por conta da sua deficiência, se ela tiver condições de exercer aquela função. Então, essas situações podem configurar crime. Mas mesmo nas hipóteses em que o capacitismo não configurar crime, ele não deixa de ser uma ação discriminatória e pode ensejar aí uma indenização, tá, por danos morais no âmbito civil, no âmbito ou até mesmo alguma penalização daquela pessoa que cometeu no âmbito administrativo. Então, o combate ao capacitismo também é um dever de todos nós. Flávia, existe hoje alguma ação, projetos para que pais e mães responsáveis por pessoas com deficiência, elas possam procurar, caso tenha algum problema, exemplo, educação, que eu acredito que é uma das maiores reclamações hoje, é a inclusão na área de educação. Existe hoje esse meio para que possa ajudar, amparar essa família? Existe. Os pais e mães de crianças com deficiência, tá? Aqui no nosso estado, no estado inteiro, há muitas organizações de pais de crianças com deficiência, principalmente de mães, né? Pais, aqui eu falo pai e mãe, mas principalmente de mães. Essas organizações têm sido muito ativas, têm conseguido muitos avanços nas suas lutas diárias. De qualquer forma, o pai ou a mãe de criança com deficiência que enfrenta problemas
na educação do seu filho, como, por exemplo, recusa de matrícula, que eu falei agora há pouco, que é crime, né? Ou cobrança de valores adicionais para que o filho possa estar na escola, isso também pode configurar crime, é proibido. Essas pessoas devem estar procurando as instituições que têm legitimidade para lutar pelos direitos dos seus filhos, como, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ou, se a família tiver condições também, procura um advogado especializado, que essas instituições podem estar tomando as providências, tá, no âmbito administrativo e no âmbito judicial para a efetividade do direito dessas crianças. Na saúde, Flávia, quais são os direitos dessas pessoas com deficiência? E eu queria saber também, que isso me chamou muita atenção, o plano de saúde, ele pode eliminar os tipos de tratamento, tipos de sessões, número de sessões também, da pessoa com autismo ou até mesmo com deficiência intelectual? Explica melhor para a gente sobre isso. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito à saúde, tá? É um direito amplo no sentido de prevenir, né, deficiências decorrentes de uma deficiência originária. Então, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência, ela tem o direito a ter acesso à saúde no sentido da prevenção, de que ela não venha a ter outras deficiências, né, como consequência daquela deficiência originária. O acesso à saúde dessas pessoas também compreende, né, a reabilitação e todo o trabalho que for necessário para ela ter uma vida digna, né, de acesso à saúde. Então, a jurisprudência, nós tivemos, né, há um tempo atrás, toda aquela discussão envolvendo o rol taxativo dos planos de saúde e tudo mais, mas hoje, inclusive a própria jurisprudência dos tribunais superiores tem sido no sentido de permitir o acesso amplo à saúde dessas pessoas. Então, condutas de planos de saúde que venham a limitar esse direito, como, por exemplo, querer limitar o número de sessões de terapia ocupacional ou outros tipos de terapia, como a própria musicoterapia, no caso das pessoas com autismo, né? Essas condutas têm sido consideradas condutas abusivas, tá? Pela jurisprudência do nosso país. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que existe um entendimento no sentido de interpretar de forma ampliativa esse acesso à saúde das pessoas com deficiência. Flávia, inclusive a musicoterapia foi assunto aqui do nosso Bom Dia Rondônia. Na sexta-feira passada foi o dia da musicoterapia e a gente explicou a importância dessa terapia para pessoas, principalmente com autismo, né? Foi o que a profissional falou, que é procurada mais por pais que têm filhos autistas. E a música é um bom som para eles, né? Com certeza. Flávia, o BPC, que é o benefício assistencial à pessoa com deficiência, explica melhor para a gente. Algumas pessoas têm esse direito ou toda pessoa com deficiência? Então, o LOAS BPC, como ele é popularmente conhecido, né, que é o benefício de prestação continuada, ele não é devido para todas as pessoas com deficiência, tá? Ele é devido para pessoas idosas a partir dos 65 anos e pessoas com deficiência, desde que essas pessoas atendam a critérios econômicos, que tecnicamente a gente chama de critério de miserabilidade. Então, é preciso fazer um cálculo, né? Essas pessoas devem estar procurando o INSS na via administrativa, porque é preciso fazer um cálculo para verificar a renda familiar daquela pessoa, né? Quantas pessoas moram com a pessoa com deficiência, por exemplo? Qual é a renda de cada um? Qual é a renda familiar? Então, vai ser feito um cálculo dessa renda familiar. E é preciso verificar se esse valor ele está acima ou abaixo de 1/4 do salário mínimo. Mas é importante explicar também, né, que a jurisprudência dos nossos tribunais lá em Brasília já tem admitido essa avaliação financeira utilizando outros critérios, além desse critério que eu falei agora, de 1/4 do salário mínimo, né, que é o critério que está previsto em lei. Então, a jurisprudência ela tem flexibilizado mais e admitido a análise dessa miserabilidade através de outros critérios. Então, qual é a orientação? Primeiramente, procurar o INSS na via administrativa para saber quais são os requisitos. Tem que estar registrado, por exemplo, no CAD único, né? Então, saber quais são os requisitos e fazer um pedido na via administrativa. Se esse pedido, porventura, for indeferido, aí procure a Defensoria Pública ou um advogado especializado para analisar se é possível judicializar
a situação para tentar conseguir esse benefício no Poder Judiciário. Perfeito, então, tá aí sobre... Toda pessoa tem esse direito, né? Flávia, o que é esse princípio do nada sobre nós, sem nós, envolvendo as pessoas com deficiência? Explica melhor pra gente. Então, esse é um princípio muito importante, tá? Ele tem status constitucional aqui no nosso país, ou seja, é como se fosse norma constitucional. Ele significa o seguinte, André: qualquer política pública que vá afetar a vida de pessoas com deficiência, seja no âmbito público ou seja até mesmo no âmbito privado, né? Instituições privadas que trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência, essa política não pode ser feita sem chamarmos as pessoas com deficiência para um debate, para que elas possam conversar, para que elas possam dar a sua opinião, para que elas possam explicar, né, o que elas acham sobre aquilo ali, sobre aquela política que vai afetar a vida delas, né? Não é sobre elas a política, então elas têm que ser chamadas. Esse é o princípio do nada sobre nós, sem nós. Então, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, eu como defensora pública, na minha atuação também, envolvendo políticas voltadas para pessoas com deficiência, eu tenho que observar esse princípio. Enfim, toda a sociedade tem que observá-lo, que é proporcionar esse debate sobre as políticas que vão ser implementadas para as próprias pessoas que serão afetadas por essa política. Como é que eles vão discutir algo, como é que vão levar algo, né, do que estão precisando, sem que estejam dentro dessas discussões? Exatamente, né? Enfim. É óbvio que os especialistas da área jurídica, da área médica, eles têm uma importância muito grande também para debater esse tipo de política. Mas, além dos especialistas técnicos, tem que chamar a comunidade de pessoas com deficiência que vai ser afetada por aquela política. Precisam saber o que está sendo discutido em relação a essas pessoas com deficiência, exatamente a eles. Flávia, obrigado. Muito obrigada. Imagina, sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada.